Oi, bom dia. Essa aula ela terá como tema principal frações, onde será ministrada por mim, Girlene Inácio, Elza Garcia e Matheus Ladeira. Temos como objetivo de investigar e problematizar o conteúdo e entender como as frações equivalentes funcionam, recorrendo a dobraduras de papel. Os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não possui uma quantidade inteira em unidades. Já que em diversas ocasiões nos deparamos com a necessidade de efetuar divisões e repartições. Temos como exemplo uma pizza que devemos dividir em família. A melhor forma de realizar essa divisão é dividindo o inteiro em partes iguais, ou seja, dividir a pizza igualmente entre todos. Assim teremos uma pizza dividida em 8 pedaços iguais. Cada parte representa uma fração de 1/8 da pizza inteira, que é representada da seguinte forma. Temos aqui 1/8, onde o 1 é o numerador, que significa a quantidade de partes consideradas, o 8, o meu denominador, quantidade de partes iguais do todo. E que, por definição, eu tenho que o denominador é diferente de zero. E essa é a minha representação gráfica, que será falado mais à frente. E uma das classificações das frações é as frações aparentes. Se a divisão dos dois números apresentados na fração resulta em um número natural, dizemos que a fração é aparente. Então, temos o exemplo de 6 dividido por 2. É o mesmo que 3 inteiros, tendo essa a sua representação gráfica. E temos a fração aparente quando o numerador é múltiplo do seu denominador. Bom, nós acabamos de ver que frações aparentes são aquelas que o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, quando a gente efetua a divisão que aquela fração nos dá, ela resulta em um número natural. Ou seja, essa fração aparente, ela corresponde a um outro número. E assim, a gente pode pensar que existem outras frações que, escritas de uma forma diferente, podem representar o mesmo número. Igual o exemplo, 6 sobre 2 é igual a 3. Então, 3 é diferente de se escrever de 6 sobre 2. Então, é isso que a gente vai estudar agora. Então, eu vou começar perguntando se existem frações diferentes, mas que são iguais? Como assim? Se é diferente, ela não é igual. Mas, do jeito que eu quero te explicar, pode ser sim. Por quê? Essas frações que eu digo diferentes têm o mesmo sentido que as frações aparentes. Elas podem ser escritas de formas diferentes, mas que, efetuando uma divisão, elas representam o mesmo número. Então, eu vou começar te exemplificando dessa forma. Eu tenho 1/4 e 3 sobre 12. Temos numeradores diferentes e denominadores diferentes. E elas são iguais. Como assim iguais? Bom, eu vou te explicar usando dobraduras. Então, agora eu peço para você 2 folhas. Pode ser uma folha sulfite cortada ao meio, ou o que você tiver mais próximo, e lápis, régua, o que você tiver pode facilitar para você. Então, a primeira coisa, eu vou pegar essa metade e eu vou dividir ela ao meio. Vou dobrar ela ao meio. Essa marquinha que a gente fez, esse vinco, a gente vai pegar e vai marcar ela. Desse jeito, não precisa ser exatamente. Nós sabemos que aqui tá marcado, que é a metade.
E nós vamos pintar uma das partes. Vou pegar um giz vermelho e eu vou pintar uma das partes. Então, nós temos aqui uma parte pintada de duas. Nessa mesma folha, a gente vai virar e nós vamos efetuar a mesma dobradura. Ela já tá marcada, só vou dobrar de novo. E depois que ela estiver desse jeito, eu vou dobrar ela ao meio de novo, mais uma vez. Dobrada ao meio, a gente vai marcar novamente este meio e este aqui também. E eu vou pintar com giz duas partes de 4. Então, uma parte, duas partes. Olha, nós temos duas partes de 4 e uma parte de 2. São parecidas? Será que elas representam o mesmo número? Espera mais um pouquinho. Eu vou fazer uma outra, com uma outra fração, para que você possa exemplificar melhor e você entender melhor. Vamos pegar a outra metade e nós vamos dividir como se fosse um flyer. Nós vamos dobrar assim, ó. Dessa forma. Dobrado assim, nós já temos os vincos marcados, os risquinhos. E a gente vai fazer a mesma marcação no primeiro e no segundo. A gente pega o giz ou o que você tiver para pintar, vai pintar uma parte de 3. Pinta tudo uma parte de 3. E agora a gente vai fazer o mesmo processo. Dobra de novo, igual nós fizemos. E dobramos o meio. Novamente. Dobrado no meio, nós fizemos mais um vinco. Ele tá aqui. E a gente vai fazer do outro lado, do lado que a gente ainda não pintou. Então, a gente faz um risco, 2 riscos, 3 riscos. E nós vamos pintar duas partes de 6. A forma como nós dobramos nos deu 4 quadrados. Então, nós vamos pintar 6. Então, nós vamos pintar duas partes de 6. Bom, nós temos aqui duas partes de 6 e uma parte de 3. Elas têm uma relação? Eu acho que tem. E para isso, eu vou te explicar melhor dessa forma. Eu vou pegar uma outra dobradura que eu deixei pronta e vou colocar uma do lado da outra, para vocês verem. As folhas têm tamanhos iguais, estão divididas aqui, ó, em 3 partes. Aqui também. Estão pintadas praticamente a mesma quantidade. Elas têm divisões diferentes, partes diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. E a mesma coisa acontece com 1/2 e o 2/4. Então, aqui temos a fração do meio e 2/4. Elas são folhas do mesmo tamanho, estão divididas em 2 aqui e essa está em 4. Mas percebe que toda a quantidade grandona aqui, ela representa a mesma quantidade pintada aqui embaixo. Então, são frações que representam o mesmo número. Como assim? Eu vou te explicar isso resolvendo a divisão, igual a fração aparente pede. Então, eu tenho aqui 1 dividido por 2, que é a fração meio. 1 é menor do que 2. Então, nós colocamos um 0 após o 1 e um 0 aqui embaixo e vírgula. Agora sim, nós podemos efetuar a divisão. Nós temos um número que seja maior do que o que está sendo dividindo. Então, 5 vezes 2, 10. E temos resto igual a 0. Dá meio. E 2/4.
Mesmo caso, o 2 é menor do que o 4, então a gente adiciona um 0 e um 0 aqui embaixo, e vírgula. 5 vezes 4, 20, temos resto 0. Olha, 1 dividido por 2 e 2 dividido por 4 representa a mesma quantidade, o meio, certo? Então, sabendo disso, a gente acaba de estudar as frações equivalentes, que, escritas de formas diferentes, como eu tinha perguntado antes, elas podem sim representar valores iguais, como o meio, 2/4, como 1/3 e 2/6, e como 1/4 e 3/12. São frações escritas de formas diferentes, mas que representam o mesmo número. Para entender as frações nas retas numéricas, primeiro precisamos entender os números naturais, logo os inteiros e logo os racionais. Os números naturais são a sequência básica de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito. Os números inteiros são uma sequência de números naturais mais os números negativos, ou seja, eles são infinitos para a esquerda, como está aqui no exemplo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 1, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente para a direita e infinitamente para a esquerda. E também temos os racionais, que são números entre esses números inteiros, ou seja, o meio está entre 0 e 1, 3/4 entre 0 e 1, 4/5 que também está entre 0 e 1, 9/10 que também está entre o 0 e 1, e os números inteiros também fazem parte dos racionais, mesmo que eles estejam representando em outro conjunto. Ou seja, os naturais é um pequeno conjunto, os inteiros é um outro conjunto que engloba os naturais, e os racionais é um outro conjunto que engloba os inteiros, que engloba os naturais. Então podemos ter a dimensão de o quão grandes são esses conjuntos. E para nós entendermos eles nas retas numéricas, na reta numérica, nós podemos fazer um simples exercício aqui. Esse daqui, por exemplo. Ele quer que represente 3/4, 2/5, 2/4, 1/4 e 2/8 na reta numérica. Começando com os 3/4. Se houver dificuldade, podemos pegar o 3 e dividir por 4, para entendermos aonde ele está nas casas decimais. Nós colocamos um 0 e uma vírgula, e acrescentamos um 0 aqui. Logo depois, nós pensamos que número está mais próximo do 30, que pode multiplicar por 4. Seria o 7. Aqui daria 28. E sobraria 2. Adiciona um 0. E tenho 5 aqui para matar o 20. Então, o 3/4 é igual a 0,75. E o 0,75 estaria mais ou menos aqui. Mas só caso tenha muita dificuldade de identificar onde o número está na reta numérica. Por exemplo, esse 2/5 aqui, nós podemos simplesmente, para facilitar a visão dele, nós podemos multiplicar em cima por 2, dando 4, e embaixo por 2. E assim a gente consegue transformar numa fração equivalente. E estando nessa forma aqui, conseguimos facilmente transformar em decimal, que seria 0,4. O 0,4 estaria antes da metade, mais ou menos aqui. Se aqui for a metade,
ele está antes da metade. O 2/4. Para colocarmos os 2/4 na reta numérica, nós conseguimos, ao invés de multiplicar, nós conseguimos dividir. Em cima podemos dividir por 2, obtendo 1. Embaixo, como também dividimos em cima, temos que dividir por 2 também, que dá 2. E ficaria exatamente entre 0 e 1, exatamente no meio. Já o 1/4, ele estaria um pouco mais difícil de fazer e enxergar, ou seja, ele estaria antes dos 2/4, logicamente. Então, se tiver muita dificuldade para enxergar, nós podemos dividir. Coloca um 0 embaixo, coloca um 0 do lado do número. O número mais próximo seria o 2, aqui obtendo 8 e sobrando 2. Coloca um 0 para continuar a divisão e colocamos um 5 para acabar com 20. Obtendo 0,25, que estaria na metade da metade, mais ou menos aqui. Isso seria como você identificar frações na própria reta numérica. Os 2/8 nós podemos fazer o seguinte, que nem já foi feito antes. Dividir em cima por 2 e dividir embaixo por 2, obtendo o 1/4, que já foi identificado aqui. Isso seria o básico de como identificar frações na reta numérica, com um simples exercício. Também tem a representação gráfica de frações. Como enxergar essas frações nas coisas diárias. Por exemplo, se fosse uma pizza, nós simplesmente poderíamos comer essa parte aqui, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no denominador e 1, 2 pedaços comidos, ou seja, 2/8, que seria a mesma coisa que essa parte aqui comida, que também seria igual a 1/4. Mesmo esquema, dividindo aqui em cima por 2, e como dividiu em cima, também temos que dividir por baixo, dividir embaixo por 2, obtendo 1/4 como resposta. Aqui embaixo seria uma pizza mais diferente. Se comermos 2/5 da pizza, seria a mesma coisa que comer essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui e essa parte aqui. Seria 4/10. Assim que seria a representação mais lógica e visual de o que é uma fração e como podemos enxergar ela na vida real, por exemplo. Essa foi uma breve introdução de como mexer com frações, como enxergar as frações e como colocar elas na reta numérica. Through the highways till my shadow turns to sun rays and